societária incontrolada como forma de disponibilização ao Brasil de lucros auferidos no exterior até o advento do MP 2158, a questão da definição sobre o emprego do valor. Para integrar nossa mesa como palestrante, eu convido o Dr. Claudemir Marques, por favor. Dr. Claudemir, colega da Receita Federal, graduado em Ciências Contábeis e Direito, especialista em Direito Internacional Fiscal e Integração Econômica pela Fundação Getúlio Vargas. É professor de Direito Tributário Internacional no curso de pós-graduação em Direito Tributário Exato. Atual presidente da segunda Câmara da primeira sessão de julgamento e membro da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Como debatedor, convido a nos acompanhar o Dr. Marcos Takata, por favor. Dr. Marcos é nosso colega também do CARF, integrante da terceira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, é advogado em São Paulo e coautor de diversas obras, dentre elas o Regulamento do Imposto de Renda, da Fiscosoft, e Controvérsias Jurídicas Contábeis. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Claudemir, para nos falar um pouco sobre esse espinhoso tema. Bom, bom dia a todos. Bom dia ao presidente, ao público que fala, colega e ao superior, a gente sente muita saudade do trabalho, das sessões. Foi incrível. Queria cumprimentar também o colega Marcos, com quem agora passou a ser meu desafiador. Bom dia a todos vocês, senhoras e senhores, e gostaria de cumprimentar também a organização do evento, agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer o convite e cumprimentar pela escolha do tema. Aliás, o nome do tema é a resposta à pergunta, o subtema, o retema e o pretema, né? Eu lembro, sempre que me perguntavam, você vai falar sobre o que lá? Peraí, deixa eu ver lá o que eu vou falar. Pegava mal pra caramba. Então estou falando aqui pro Valmir, que escolheu o nome, mas é interessante. Não tem outra forma da gente falar e especificar e pontuar, delimitar o assunto que a gente vai conversar aqui, certo? Na verdade, eu acredito que a situação fática deve ser conhecida dos senhores e que a gente dispensa aí qualquer apresentação a respeito do contexto fático da situação que a gente vai discutir. Tá? Em específico, é a Conferência de Participação Societária nos casos de empresas que têm lucros no exterior, tá? E essa Conferência de Participação Societária se dá num montante que representa que, além dos valores normais da participação societária, essa transferência da participação embute lucros. E a gente vai discutir aqui se essa situação configura ou não a disponibilização jurídica para os fins do então vigente artigo 1º do 9.532, que hoje já não tem mais eficácia, uma vez que a MP 2158 reformulou todo o tratamento fiscal dado à questão dos lucros oferidos no exterior, alterando o aspecto temporal aí da questão da disponibilização. Bom, vamos começar aqui tentando problematizar a situação e eu vou tentar elaborar as nossas respostas e aí o debatedor então vai tentar reverter todas essas situações, essas premissas que nós vamos colocar aqui. Nós vamos falar então da aplicação do artigo 1º da 9.532. Esse artigo tratou, quando ele vigia, figurava, tratou no momento, ou seja, do aspecto temporal do fato gerador do imposto de renda relativo aos lucros oferidos no exterior. O momento da disponibilização.
Então, esse artigo primeiro vai dizer o seguinte, em síntese, que serão considerados disponibilizados, né, no caso de controlada ou coligada, o pagamento ou crédito dos lucros. Ou seja, a lei pontua que o fato gerador estaria consumado com a disponibilização, e essa disponibilização se efetivaria com o pagamento ou crédito. Mais abaixo ela vai dizer, conforme estão as partes destacadas, considera-se pago o lucro e cita e elenca 3 situações fáticas. E a número 4, que é o objeto da nossa discussão aqui, diz o seguinte: considera-se pago o lucro quando ocorrer o emprego do valor em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada domiciliada no exterior. Então esse é o ponto que nós vamos discutir aqui. Tá? Vamos colocar em forma de perguntas e vamos ver se a gente consegue, ao final da apresentação, chegar às respostas que nós entendemos corretas. A primeira questão que se coloca é que, se nos termos da Lei 9.532, a conferência de participação societária pela integralização de capital em outra sociedade, ainda que do mesmo grupo, configura a disponibilização dos lucros incluídos na parcela do patrimônio da investida. Isso é verdadeiro ou é falso? De outra forma, no caso da conferência de participação societária para a integralização do capital, não há ato ou negócio jurídico realizado pela investida. Mesmo assim, pode-se dizer que houve o emprego do valor, tendo em conta que as hipóteses legais de disponibilização incluem sempre uma ação da investida. Isso porque algumas teses que se levantaram lá no CARF foram nessa linha, dizendo o seguinte, que o sujeito da ação tem que ser a pessoa investida, a pessoa jurídica investida. E no caso do emprego do valor, não é, pelo menos na transferência, na conferência de participação societária para a integralização de capital, não é a investida o sujeito da ação de empregar. Então nós temos que responder também a essa questão. Se nós considerarmos que a disponibilização efetivamente ocorreu, nós temos que considerar que o emprego do valor independe do sujeito da ação ser investida ou não. Vamos debater isso aqui. Ainda problematizando a nossa questão, nós temos que o seguinte, que nos termos da Lei 9.532, pode ser considerada imposto de disponibilização a operação que não representa a constituição de disponibilidade, ou então a efetiva extinção de uma obrigação da investidora com o pagamento. Ou seja, isso também foi outra tese que foi levantada, dizendo o seguinte: olha, no caso de conferência ou transferência de participação societária para a integralização do capital em outra sociedade, efetivamente não ocorre a constituição de uma exigibilidade, o registro na conta do passivo de uma obrigação. E a outra questão, também não ocorre a extinção de uma obrigação tributária em nome da investidora, que seria o caso típico, como defendem esses conselheiros, essa tese, de que o emprego do valor estipulado pela legislação é a hipótese em que a investida toma lá um montante de recursos e salda, quita, liquida obrigações em nome da investidora. E aí sim haveria o emprego do valor. Então são essas questões que nós temos que discutir aqui, para verificar se efetivamente pode ser considerada disponibilização a transferência de participação societária para a integralização de capital nesses termos aqui, mesmo diante dessas considerações. Pois bem, feita então essa problematização, passamos então a lembrar do artigo que vai nos nortear a nossa discussão. Primeiro, nós estamos tratando de imposto de renda. Sobre o imposto de renda, nós temos fato gerador. Fato gerador, artigo 43 do CTN. Então, a redação conhecida tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Ou seja, nós temos que requerer aqui se o fato de ocorrer a transferência de participação societária automaticamente se subsume corretamente, adequadamente, ao fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição de disponibilidade jurídica e econômica de renda. Ou seja, se nós admitirmos aqui, ao final da apresentação, que efetivamente a transferência de capital, transferência de participação, corresponde à hipótese de disponibilização, nós estamos dizendo que o fato gerador do imposto e que esse ato, essa situação fática, redunda na ocorrência do fato gerador, que é a aquisição da disponibilidade jurídica e econômica. Então, o nosso artigo futuro aqui da discussão vai ser o artigo 43 do CTN, ou seja, se aplica ou não, ou seja, está disponível ou não a renda no caso dessa situação que nós vamos analisar.
Pois bem, nós vamos defender aqui que o emprego do valor é sim uma hipótese de disponibilização dos lucros. Tá? Primeiro, a integralização de capital, que é um ato jurídico, implica em satisfazer uma obrigação de dar. O sócio que integraliza o capital em uma outra sociedade, ele realiza, cumpre, satisfaz uma obrigação de dar. Né? Então, categorizando esse negócio jurídico, esse ato jurídico, como uma obrigação de dar, nós temos aí várias consequências. E é por aí que nós chegamos às conclusões. Tá? Primeiro, para dar, né, satisfazer uma obrigação de dar, há necessidade que o titular do direito de propriedade, ou titular de domínio, aquele que detém o domínio e a posse, tenha o poder também de dispor da coisa. Tá? A integralização só pode ser concretizada mediante um recurso, um bem, uma parcela do meu patrimônio que eu disponho efetivamente. Se eu não disponho, ou não tenho a disponibilidade desse bem, eu não posso integralizar o capital. Então, o poder de dispor da coisa é um dos direitos de propriedade. Ou seja, se eu vou dar, eu tenho que dar alguma coisa que eu sou titular. E se eu sou titular, se eu tenho essa faculdade jurídica de dispor, desfazer-se de algo do meu patrimônio, efetivamente, eu estou satisfazendo a obrigação. O titular dessa faculdade somente pode dispor, isso é uma consequência, somente pode dispor de algo que seja proprietário, de algo que seja titular. O que necessariamente implica ter adquirido anteriormente a efetiva propriedade do bem que irá dispor. Então, nós entendemos que é o seguinte: se alguém vai integralizar o capital hoje, um determinado montante, um determinado patrimônio, é pressuposto que ele tenha de ter todos os poderes inerentes ao direito de propriedade, e principalmente o poder de dispor, tá? Que é aquele que é o âmago, o cerne do direito de propriedade, ao lado de usufruir e usar. Então, ele tem esse poder. Se ele não tem esse poder, ele não pode dispor. Se ele não pode dispor, ele não pode dar. Se ele não pode dar, ele não pode satisfazer a obrigação de dar, que é inerente à operação ou ato negócio de integralizar capital. Integralizar capital é satisfazer uma obrigação de dar. Em contrapartida, ele recebe a titularidade da participação na sociedade com todos os direitos que advirão da sua participação. Tá? Pois bem. Seguindo. Ao utilizar, então, em seu favor o investimento valorizado, a investidora dispõe de sua participação no patrimônio da investida, incluindo os lucros adicionados ao investimento, e que são considerados realizados neste momento. Ou seja, partindo daquela premissa que nós apresentamos no slide anterior, de que eu só posso satisfazer a obrigação de dar com algo que eu disponho efetivamente, tá? Eu chego à conclusão de que é o seguinte, de que se eu utilizo uma parcela do meu patrimônio que é composta por um investimento em determinada sociedade, para integralizar o capital, ou adquirir uma participação em outra sociedade, efetivamente eu estou levando todo esse investimento, inclusive os lucros que porventura já tenham sido agregados a esse valor inicial do investimento, estou levando todo esse montante para a integralização. Se eu levo tudo isso para a integralização, ocorre o que nós chamamos, no jargão tributário, de realização do ganho. Tá? O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade jurídica e econômica. E neste ponto aqui, quando ocorre a utilização, ou seja, o emprego do valor adicionado ao investimento inicial, na sua totalidade, na aquisição, na integralização de participação de outra sociedade, nós dizemos então que houve a realização do ganho. A investidora emprega em seu valor o valor dos lucros apurados pela subsidiária, de modo que o uso desse valor acrescentado ao investimento configura, da forma como eu disse, a realização dos lucros auferidos no exterior e, por consequência, a sua disponibilização, na hipótese prevista no mencionado item 4, parágrafo 2º, linha B do artigo 1º. Aqui existe um conjunto de palavras que têm conteúdos semânticos distintos, mas estão todos ligados. Então é comum nós usarmos no jargão que o fato gerador do imposto, apesar do fato gerador do imposto ser a aquisição da disponibilidade jurídica e econômica da renda, nós utilizamos o seguinte: olha, o lucro ou o ganho foi realizado, ou então o lucro ou o ganho foi disponibilizado.
E a 9.532 introduziu uma nova expressão, emprego do valor, que tem a mesma consequência jurídica da disponibilização, a mesma consequência jurídica da realização. Certo? Pois bem, nós somos chamados aqui então para discutir, apesar do nome grande da palestra, né, a questão do emprego do valor. Tá? A questão do emprego do valor, então, é que a gente vai ter que aqui fazer um esforço para tentar extrair o conteúdo semântico, considerando toda a sistemática da 9.532, para tentar entender o que o legislador quis dizer com essa expressão emprego do valor. Tá? Primeiro, ele disse o seguinte, que a disponibilização ela pode ocorrer pelo pagamento e crédito do lucro, na forma empregada pelo legislador, e constitui situações fáticas distintas. Ou seja, uma coisa é pagamento, uma coisa é crédito. Quanto a isso não há dúvida, e eu acredito que no CARF essa distinção sempre foi feita. O crédito do lucro é muito mais fácil de a gente analisar e muito mais fácil de ser identificado pela fiscalização. Por quê? O crédito do lucro ele pressupõe a transferência do valor correspondente mediante o registro em conta representativa de passivo exigível da controlada ou coligada. Ou seja, envolve a contabilidade, envolve o registro, envolve a transferência financeira efetivamente, a identificação de alteração de composição de saldos nos fluxos financeiros da investidora e da nova participação, ou seja, nitidamente, é facilmente verificável e detectável quando ocorre a disponibilização por essa hipótese de crédito do lucro. Tá? E aqui o legislador diz o seguinte, olha, eu não vou esperar que esse recurso seja efetivamente colocado à disposição física na mão do investidor. Basta que ele seja registrado em conta do passivo. Basta que ele seja registrado em conta de obrigação do passivo para que já se considere ocorrida a disponibilização, que é o fato gerador do imposto nessa hipótese. Depois ele diz o seguinte, olha, também é hipótese de disponibilização quando ocorre o pagamento. Tá? E ocorre o pagamento em 4 hipóteses. Nas 3 primeiras, efetivamente, existe a transferência financeira. Tá? E na última, o legislador usa a expressão considera-se. Ele diz o seguinte, olha, o pagamento é tido como ocorrido nas situações em que haja um emprego em favor da beneficiária. Isso a gente pode chegar a essa conclusão, porque o legislador utilizou a expressão considera-se. Estabelece o dispositivo que, para o efeito do disposto na linha B do parágrafo anterior, considera-se pago o lucro. Olha, gente, isso aqui é pacífico e a gente não tem discussão. Dentro da nossa enciclopédia, do capítulo da nossa enciclopédia, estamos falando de enciclopédia hoje, né? Dentro do nosso capítulo da enciclopédia do direito, quando a gente diz, ou quando o legislador diz, considera-se ocorrido, é porque efetivamente, de fato, não ocorreu. Aquela situação, na realidade, não ocorreu. Então, quando o legislador diz, considera-se efetuado o pagamento, você já tem que levar em consideração que não houve esse pagamento, mas que houve outra situação em que o legislador disse que aqui houve o pagamento, sim, que eu estou considerando que isso equipara-se a pagamento. Então, o legislador utilizou essa expressão, infere-se que a situação fática descrita efetivamente não ocorreu, mas que, para fins de incidência da norma tributária, tem-se aquele evento como ocorrido de forma ficta. Certo? Eu acredito que aqui a gente não precisa citar exemplos, mas a nossa legislação, sobretudo a legislação do imposto de renda, está repleta de situações fáticas em que o legislador considera. Já vi isso em inúmeras hipóteses e presunções, em que o legislador diz, considera-se ocorrida a omissão de receita quando? Diferença de estoque, saldo credor de caixa, passivo fictício, etc. Considera-se. Efetivamente, tá? Parte de uma situação conhecida e presume-se legalmente uma situação desconhecida. E se dá e se atribui os efeitos jurídicos que são próprios. Certo? Então, nas hipóteses do emprego do valor, embora o pagamento estricto sensu, não tenha ocorrido mediante a transferência de valores, em razão da simplificação das operações, mesmo assim, são observados todos os efeitos da disponibilização efetiva. E esse é o ponto. O legislador, quando empregou a expressão emprego do valor, quis dizer o seguinte, olha, eu não tenho condições de prever aqui todas as hipóteses
e que se considera pago o lucro. Então eu vou utilizar essa expressão, emprego do valor. Sempre que o valor foi correspondente aos lucros for empregado em favor da beneficiária, eu considero que ocorreu a disponibilização. Tá certo? Pois bem, muitas teses surgiram, e várias teses vou comentar aqui, tentar rebater aqui algumas ponderações que surgiram e as discussões que tivemos na Câmara Superior a respeito do assunto, e as contra-argumentações, efetivamente. A primeira delas, de natureza contábil. Há uma argumentação muito interessante dizendo o seguinte: olha, é irrelevante, ou melhor dizendo, é relevante o fato do lucro permanecer em conta do patrimônio líquido da investida. Em termos contábeis, os lucros oferidos pela investida se materializam pela apuração da equivalência patrimonial, tendo afetado o lucro líquido da investidora. Essa argumentação diz o seguinte: olha, o fato do lucro não ter sido movimentado ou reconhecido pela investida significa o quê? Que a investidora não dispõe efetivamente desse lucro, certo? Então, se lá na contabilidade esse lucro não foi destinado, não houve a destinação, não houve um ato societário em que efetivasse ou juridicizasse a transferência efetiva do recurso para o sócio investidor, esse lucro não foi disponibilizado, não pode ser considerado disponibilizado. Então, se justifica pela contabilidade. Por quê? Olhando para a contabilidade, o lucro ou está em conta de reserva ou está lá em contas de lucros acumulados. Como é que vem a fiscalização e vai dizer que ocorreu a disponibilização? Então, o que nós defendemos é o seguinte, que é irrelevante o fato do lucro permanecerem na conta do patrimônio da investida. Por quê? O reconhecimento do resultado é na investidora. O sujeito passivo é a investidora, que no caso é a empresa aqui no país. Então, na investidora, por força da metodologia da equivalência, do método da equivalência, ainda que ela seja neutralizada, a TMP 2158, ela fosse neutralizada para fins fiscais, efetivamente ela impacta o lucro líquido. E se ela impacta o lucro líquido, é resultado. É resultado contabilizado. Então, se nós vamos levar para os aspectos contábeis, também por essa razão, nós temos que considerar que houve sim a disponibilização. Se esse investimento é utilizado para adquirir participação no capital de outras empresas, resta patente que a investidora dispôs dos lucros que oferiu por intermédio da controlada. Ou seja, não há dúvida que lá no ativo, na conta investimentos, esse valor foi acrescido por conta do resultado da equivalência patrimonial. E se esse valor foi acrescido, ainda que seja, na época, neutralizado para os fins fiscais, ele existe e pode ser utilizado em qualquer transferência, em qualquer operação, em qualquer negociação que possa envolver esses valores, inclusive a integralização de capital em outras empresas, que é a hipótese nossa aqui. A outra argumentação foi no sentido seguinte: olha, o item 4 da linha B do parágrafo 2º do artigo 1º da 9.532 criou um novo fato gerador. Isso não estava previsto na lei. Quando considera ocorrido o pagamento do lucro, o legislador apenas fixa o aspecto temporal da incidência do tributo. Esse é o nosso entendimento. Não há criação de novo fato gerador. Há aqui uma definição do aspecto temporal. Essas discussões foram evoluindo, e eu acho que hoje isso é pacífico, no âmbito, pelo menos, da Câmara Superior, de que a 9.532, na verdade, não criou novas hipóteses de fato gerador de imposto de renda. O fato gerador de imposto de renda foi criado lá pelo artigo 25 da 9.249. A 9.532, que trouxe o conteúdo da IN, ela simplesmente definiu ou juridicizou o aspecto temporal da ocorrência do fato gerador. Não cria nova hipótese de fato gerador. Tá certo? Então, eu entendo que não deve prosperar a alegação de que o emprego do valor, a tributação do emprego do valor na situação em que há transferência de participação societária para a integração de capital, eu entendo que não é um fato gerador. Ao definir emprego de valor, o que o legislador faz? Ele excepciona o aspecto temporal geral do imposto de renda, que é o momento da aquisição da renda, para instituir a regra específica, chamada disponibilização dos lucros. Se nós formos olhar, pegar os helicópteros e subirmos para cima da 9.532, nós vamos olhar que o artigo 1º vai falar das hipóteses de disponibilização.
Então, o emprego do valor é uma das situações de disponibilização, tá certo? Não é um novo fato gerador. Ao estabelecer estas excepcionalidades, o legislador considerou fictamente ocorrido o pagamento nas situações da linha B do parágrafo 2º, dentre elas o emprego do valor. Não se trata, pois, de nova hipótese de incidência, mas de situação fática que, uma vez verificada no mundo real, se traduz no pagamento do lucro auferido no exterior e, por consequência, caracteriza a sua disponibilização, condição necessária para atrair a incidência da norma tributária. Ou seja, o que o legislador faz é o encadeamento lógico, dizendo o seguinte: olha, nessas hipóteses aqui, considera-se pago o lucro. Tá? E, portanto, disponibilizado o resultado, portanto, sujeito à incidência, ainda a incidência da norma. E no item 4, quando houver o emprego do valor, também se considera pago o lucro, uma nova hipótese. Tá? E o pagamento do lucro, dessa forma, se traduz na disponibilização efetiva. Não é um novo fato gerador. A outra argumentação é que a expressão emprego do valor é uma expressão genérica. Não cabe uma interpretação restritiva nesse caso aqui. Tá? Nós vemos o seguinte, que o objetivo do item 4, na linha B, do parágrafo 2º, foi de caracterizar como disponibilização qualquer forma de realização dos lucros que não estivesse compreendida nas demais situações previstas no parágrafo. Se nós percebemos como é a estrutura topográfica do item B, do parágrafo 2º, do artigo 1º, na norma 1532, nós vamos ver que as 3 primeiras situações em que se considera pago os lucros, nós vamos ver situações que há transferência de valor em favor da beneficiária, e a última, que é o item 4, que é o emprego do valor. E esse emprego do valor é uma expressão genérica, que não cabe interpretação restritiva. E explico por quê. O emprego do valor é uma expressão que efetivamente permite a interpretação analógica, que é diferente de analogia. Interpretação analógica é quando o legislador propositalmente coloca uma expressão que semanticamente reúne outros elementos que não estão no corpo da lei. Se nós pegarmos uma lupa e verificarmos topograficamente na 9.532, não existe tipificada a situação transferência de participação societária para integralização de capital como hipótese de disponibilização do lucro. No entanto, como o legislador utiliza esta expressão, que no nosso entender é uma expressão genérica, ele atrai a interpretação analógica, que é diferente da analogia que é, como sabemos, vedada no campo do direito tributário. É a mesma coisa a lei de entorpecentes, lá no direito penal. Ações fáticas que implicam a efetiva utilização, emprego do valor correspondente aos lucros no interesse da investidora. Então, veja bem, aqui não há uma derrapagem ou uma exasperação por parte do aplicador ou do intérprete. Aqui, quando há a aplicação desse dispositivo específico, o item 4, é sim permitido a ele divagar no mundo e procurar situações que se encaixem ali. E se encaixando, ele está sim autorizado a aplicar e subsumir o fato, a norma. Tá? A materialização, portanto, de qualquer situação que configure o uso em favor da investidora do montante correspondente ao lucro caracteriza o emprego do valor, sem a necessidade da hipótese estar descrita no normativo. Meu tempo está terminando? Só faltam 32 slides, eu acho que vai dar tempo. Agente da ação empregar. Essa é a última tese. Né? A tese defendida é que a gente tem que responder essa pergunta. O legislador efetivamente quis dizer, em todas as hipóteses lá da linha B do parágrafo 2º do artigo 1º, ele quis dizer que todas as ações ali, todos os atos, negócios, deverão ser promovidos pela sociedade investida. Ou seja, é necessário, é requisito o ato da sociedade investida para que haja a disponibilização dos lucros, ou a hipótese de disponibilização dos lucros pode ocorrer em situações em que não houve nenhuma ação da investida. É isso que nós temos que responder. A nosso posicionamento é o seguinte: está incorreto o entendimento de que o emprego do valor seria apenas aquele levado para efeito pela investida e não pela investidora. Né? Eu pensei que faltava algum tempo, agora estamos indo com o tempo para esgotar. O legislador não exigiu que o emprego do valor fosse realizado pela investida em favor da investidora. Não existe essa vinculação, né, da titulação ou do responsável pela ação.
Né? E aqui nós terminamos voltando ao artigo 43 do CTN. Ou seja, aqui efetivamente, tá certo? Há a disponibilidade econômica e jurídica, eu explico, da renda e especificamente do acréscimo patrimonial decorrente dos lucros que estavam embutidos lá na participação no exterior. Econômica por quê? Ele permite que esse investidor que adquiriu a nova participação societária no dia seguinte se desfaça dela e vai liquidar o seu investimento. Segundo, jurídica, porque juridicamente as transferências foram conforme o direito e houve sim a titularidade do lucro auferido e também houve juridicamente, como eu demonstrei aqui, a realização desse lucro, tá certo? Eu fico por aqui e aguardo vocês nas questões. Mas primeiro aguardo o Marcos, né? Passa a palavra de debatedora do Marcos Takata.